Eu quero contar para você que a União Brasil acaba de anunciar a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino. Está aí a nota para você na tela e eu vou ler para quem nos ouve. A Comissão Executiva da União Brasil decidiu, durante reunião realizada na tarde desta segunda-feira, pela expulsão com cancelamento de filiação do deputado federal e atual ministro do Turismo, Celso Sabino. A expulsão decorre de uma representação apresentada contra Sabino, que permaneceu no governo federal em atitude contrária a uma determinação do partido anunciada em setembro envolvendo todos os filiados. Atendendo a outra representação, a comissão deliberou sobre a intervenção no Diretório Estadual do Pará, que passa a ser presidido por uma comissão executiva interventora. Porque o que acontece? Celso Sabino, além de ministro do governo federal e também filiado à União Brasil, era o presidente do Diretório do União Brasil no Pará. Com a decisão anunciada lá em setembro pela União Brasil, eles decidiram dissolver essa diretoria que foi montada por Sabino, que agora também já não faz mais parte do partido, e há um conselho agora que vai tomar conta do diretório enquanto há a definição da nova diretoria que ocupará o cargo deixado por Celso Sabino. A gente lembra vocês de toda essa da confusão que se gerou lá atrás, também após denúncias feitas contra o presidente do partido, né, o Antônio Rueda, denúncias que foram vistas pela direção do União Brasil como algo até ali apoiado pelo Palácio do Planalto, pelo governo federal, para tentar enfraquecer ou até, digamos, aumentar a possibilidade de negociação em pautas importantes com esse partido. Houve a determinação, então, para que todos os ministros desembarcassem do governo, mas havia a COP30 pela frente. E o ministro Celso Sabino trabalhou intensamente para que a COP30 fosse realizada e decidiu se manter no governo federal, não só porque tem uma boa relação com o presidente Lula e com os integrantes do governo, mas também porque entendeu que não poderia deixar um evento que seria talvez o mais importante da carreira dele justamente no momento em que ele aconteceria por uma definição do partido. Então agora o que se tem é a determinação pela expulsão de Celso Sabino. Zé Maria Trindade. Pois é, já era previsível, né? O que é estranho é um partido como o Desunião Brasil, de repente, exigir essa disciplina toda ali, esse cuidado todo. Foi um momento político, né, em que se pensava na candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e agora, de novo, está fortalecendo a candidatura. E aí os partidos, o PT, o PP e o União Brasil, decidiram ali fechar as portas para o governo. Esse acordo com o governo, esta união aí com o governo dos partidos, foi uma união precária, emergencial e para garantir a governabilidade. Os partidos nunca foram para o governo, mas admitiram a ida dos seus filiados, né, de deputados e tal. E isso acabou dividindo os partidos. E vão continuar divididos, porque a União Brasil não vai conseguir segurar seus filiados e, inclusive, alguns diretórios de apoiar o presidente Lula no Nordeste, isto é, sobrevivência política. E o ministro não quis deixar o cargo exatamente porque tinha a COP, né? E tinha outros projetos a serem desenvolvidos até a eleição. Ele quer ser candidato lá. E aí, já para evitar que ele detenha a legenda, também a União Brasil determinou, isso é comum, fazer a intervenção. Eu acho muito estranho esse poder do Diretório Nacional de fazer intervenção e extinguir diretórios. Imagine se isso é próximo de uma eleição, por exemplo. Pode inviabilizar uma candidatura. Fala, Fábio Piperno. Eu imaginei que muita gente na cúpula do União Brasil, a começar pelo próprio presidente da agremiação, estivessem mais preocupados nos últimos dias com o noticiário a respeito de Daniel Vaccaro, né? De um personagem de quem eles, pelo menos até outro dia, eram muito próximos. A questão do ministro Sabino, é óbvio que ele não ia abandonar o governo, ainda mais agora, que acaba de entregar a COP e ganhou musculatura em seu estado, isso é óbvio. E é claro, óbvio também que para ele é preferível ser candidato no Pará com o apoio do presidente Lula do que contra ele. Uhum. Então eu acho que para o ministro Sabino isso vai impactar muito pouco. Já para o União Brasil, seção do Pará, talvez seja muito complicado o futuro político que se aproxima aí
pensando em eleição, claro, de 2026. Ô Bruno Musa, a gente sabe que muitas vezes, embora nacionalmente o partido tenha divergência do governo federal, quando a gente olha para os redutos locais, esse apoio pode fazer toda a diferença, como menciona aqui o nosso Fábio Piperno. Então, para Celso Sabino não compensaria deixar de fazer o evento e não compensaria também deixar o apoio de Lula numa região onde talvez ele tenha bastante competitividade. Como é que você avalia a decisão do União Brasil e a maneira como o partido vem se comportando também em relação a aceitar cargos num determinado momento e depois desembarcar por completo por conta de uma possível candidatura que o partido venha a definir como apoio ou para si em 2026? Eu gostei muito de uma definição, algumas semanas atrás, que o Zé Maria deu a respeito do Centrão, que é aquele ente abstrato, mas que no fundo todo mundo sabe quem é, ou melhor, quem são e aonde eles estão. Né? É basicamente isso. Então, União Brasil ele é um reflexo disso. São pessoas que, grande parte dessas pessoas com nome CPF participam sem ideologia alguma. Eles podem ter as suas próprias ideologias, cada um a sua individualmente, dentro das suas próprias residências e com as suas próprias famílias, sejam elas quais forem esses princípios e valores. Mas da boca para fora, a União Brasil ele é aquele típico partido do Centrão, onde ele vai aderir à causa onde há o poder, meramente isso. Então ele pode defender A e pode defender Z no mesmo dia, se for conveniente para o projeto de poder. Então não me surpreende esse tipo de coisa, ou que eles estejam ciscando em cada um desses cantos, Evandro. Agora, o Piperno falou de uma obviedade, né? Dele não largar o apoio ao presidente Lula, e sim largaria ao partido, a União Brasil. Me parece bastante óbvio, eu concordo nesse ponto com o Zé Maria, que a União Brasil o expulsaria de alguma maneira nesse momento, caso o União Brasil não voltasse a dar o apoio ao Lula, que também não me surpreenderia. Mas eu não concordo muito com essa obviedade, viu? Por quê? Porque eu vejo, e nós comentamos muito aqui, menos essa é a minha opinião, que a COP foi um tremendo fracasso. Foram pelo menos 1 bilhão divulgado de gastos públicos, incompetência, fogo, chuva, vazamento, primeiro-ministro da Alemanha indo embora, dando graças a Deus, falando que nenhum jornalista queria estar aqui, pautas que não foram atingidas, crítica da ONU, ou seja, para mim foi uma catástrofe como a gente tinha previsto anteriormente. Então eu não acho que isso foi uma grande bandeira para o próprio ministro ter participado ou organizado a COP. Ao mesmo tempo, eu também vejo uma grande e verdadeira possibilidade de Lula não se reeleger em 2026. E se isso de fato acontecer, eu acho que ele teve ali uma grande escolha de Sofia. Ou seja, não era tão óbvio nem tão trivial, na minha opinião. É difícil a gente dar uma opinião com a cabeça deles, fisiológico por natureza, sem uma opinião. Eu sou da turma que gosta de ter opinião, gosta de ser de maneira inteligente confrontado, para que a gente debata e sempre cresça. Então eu não me vejo deixando de lado as minhas convicções por simplesmente pular de um lado do muro. Então eu não consigo pensar com a cabeça deles, mas tentando fazer um esforço de como seria pensar dessa forma, me pareceria mais óbvio ele permanecer com a União Brasil e não com o governo pelos fatos que eu expus. Então, não me chama atenção de forma nenhuma essa ação do União Brasil, mas sim, mais especificamente, lá em setembro, do próprio Celso Sabino. Que foi, Piperno? É que, veja, em relação à COP, é uma coisa, assim, são análises controversas. Não vou voltar aqui à análise dos objetivos da COP, se foram alcançados ou não, e também os problemas de organização, todo mundo viu alguns e tal, mas a COP também, é evidente, ela acabou produzindo algumas coisas positivas. Mas, independentemente disso, para a economia do Pará, especificamente a de Belém, o evento foi muito bom, né? A cidade ficou lotada, as receitas cresceram, 56 mil visitantes e tal. Então, em relação a isso, ao recado para o público interno, o evento foi bom. O ministro, ele está em um estado onde o presidente Lula venceu, se mantém enfim, o favorito. A gente pode discutir ou não, né? O que vai acontecer daqui 10 meses, mas pelo menos no Pará, essas forças em torno do presidente Lula, elas estão muito bem alinhadas. O ministro vai, enfim,
o deputado fica ao lado do grupo que, nesse momento, lá no Pará, é mais forte. A oposição, eu não sei como é que vai se virar. Agora, você vê como que a política também tem algumas coisas interessantes. No mesmo dia em que o União Brasil apoia o deputado Rodrigo Bacelar, que está preso por suspeitas de ligação com um outro deputado aliado do Comando Vermelho, esse mesmo partido expulsa um ministro porque ele faz parte do governo.